Fui para Amsterdã pela primeira vez depois de 2 anos morando aqui e vim contar algumas coisas que eu achei bem interessantes. Minha mãe veio me visitar na Holanda e aí com isso a gente foi para Amsterdã passar uns 3 dias lá, bem como turista, para ver as coisas. Minha mãe, na verdade, já conhecia Amsterdã. Quem não conhecia foi minha tia que veio junto com ela, então a gente por isso também quis ir para lá. E fizemos assim aquele passeio bem turistão, nos museus, nas atrações principais. Mas o que eu achei engraçado, que é o que eu venho trazer neste vídeo aqui hoje, neste canal, é que eu achei assim algumas coisas, algumas diferenças, algumas nuances, algumas questões assim, que eu achei bem interessantes que eu queria compartilhar. A primeira coisa de tudo foi a língua. Essa para mim foi uma coisa assim marcante nesses dias que eu passei por lá, que lá realmente ninguém fala holandês. Então assim, é uma coisa que muitas vezes vira uma certa polêmica no grupo. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal explicando, um vídeo que se chama Emprego na Holanda só com inglês. Como muitas coisas nesse canal que eu faço questão de frisar e de reforçar, é o que eu sempre falo para vocês, meus seguidores, que tudo é muito relativo. E essa experiência de visitar Amsterdã reforçou mais ainda na minha cabeça, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, a história que eu sempre trago aqui no canal, que tudo é bastante relativo. Então assim, em Amsterdã, ok, eu fiz o bastante turistão. Então, por exemplo, nas lojas, tinha muita loja que você via que as pessoas que estavam trabalhando ali não eram holandesas, eram também estrangeiros. Então, provavelmente não falam holandês ou falam muito pouco, se sentem mais confortáveis de falar inglês. Então, nesse tipo de loja, eu nem tentei falar holandês. As pessoas falaram inglês, eu respondi inglês, vamos que vamos, segue a vida. Mas mesmo nos lugares onde eu via que eram holandeses, como por exemplo no transporte público, que eu fui comprar uma passagem para minha mãe e para minha tia para a gente usar o tram, claramente o cobrador era holandês e eu pedi para ele em holandês que eu gostaria de comprar 2 tickets. Não, né, gente? Tickets. Eu gostaria de comprar 2 tickets de tram e ele me respondeu em inglês, falando o valor e tudo mais. E eu continuei falando holandês e ele continuou falando inglês comigo. Porque provavelmente ele viu que eu tinha sotaque, não sei se ele assumiu que eu era turista ou... enfim. Ninguém fala holandês em Amsterdã. E eu achei isso assim muito incrível, porque talvez pareça besteira, talvez pareça óbvio até, mas é uma grande diferença para o que eu vejo em Groningen. E é isso que eu queria também reforçar, porque Groningen é uma das cidades mais estudantis da Holanda, é uma das cidades que mais recebem estudantes internacionais em toda a Holanda. Ou seja, a gente não é uma cidadezinha do interior, aliás, a gente também não é uma cidade do interior, a gente é uma capital. Então, por mais que de tamanho a gente não seja grande, para os padrões holandeses, somos uma cidade grande, somos uma capital. Somos uma cidade que recebe um monte de internacionais. Tem aí uma expectativa de pelo menos 35% da população da cidade ser de internacionais, principalmente estudantes que vêm fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Ainda assim, aqui a situação é inversa. Já aconteceu várias vezes de eu falar inglês e a pessoa claramente ficar muito sem graça, que ela não consegue falar inglês, ela tem dificuldade de falar inglês. Isso já aconteceu bastante aqui em Groningen. E também as pessoas mais, assim, grosseirona, que você começa a falar inglês, mesmo você pedindo desculpa e perguntando, as pessoas, eu não sei falar inglês. E às vezes até teve situações que eu me perguntei se a pessoa não sabia mesmo ou se ela não queria falar inglês, né? Mas enfim, aqui a vida realmente acontece em holandês. Então você vai pegar o ônibus, o cara não vai responder para você em inglês. Você vai pegar, sei lá, no mercado até respondem. Mas assim, tem muito lugar em que as pessoas só falam holandês com você e que eu já passei bastante apuros por causa disso aqui em Groningen. Mas lá em Amsterdã, neste quesito, a vida é outra. Um dia, num grupo de Facebook, deu até uma leve polêmica, porque alguém fez esse tipo de pergunta, se dava para passar bem só com inglês na Holanda, e alguém respondeu assim, aqui na Holanda ninguém fala holandês, não, todo mundo fala inglês. E aí eu até corrigi ela e falei assim, talvez você more em Amsterdã. Na época, foi antes dessa viagem, mas eu já tinha sacado isso, né? E eu falei assim, talvez você more em Amsterdã, em algum lugar assim, realmente, talvez aí as pessoas falem mais inglês, mas dependendo de onde você vai morar, não é assim. Ela ainda veio discutir comigo que não era assim, que todo mundo falava inglês. E como eu sempre trago nesse canal, eu sempre reforço, eu sempre vou nesse ponto. Pesquisem aonde vocês estão indo.
pesquisem principalmente onde vocês estão indo morar, qual é a realidade daquele lugar, porque a realidade não é a mesma em todo lugar. Até se você olhar no Brasil, uma coisa é você morar em São Paulo, outra coisa é você morar, sei lá, no interior de São Paulo, outra coisa é você morar no Nordeste. As condições mudam, várias questões são diferentes, né? Várias coisas você tem que adaptar mais para uma coisa, mais para outra. Aqui é a mesma coisa. Então, Amsterdã, eu fiquei assim muito chocada de o quanto que realmente a vida é em inglês em Amsterdã. Meu cachorro me mordeu, você viu que eu dei um pulo, né? Porque ele me mordeu. Enfim, pra mim foi bastante gritante. Eu perguntei pro meu namorado se isso era de repente uma impressão que eu fiquei, porque como eu fui no mais turistão, né? Muito turista não vai falar holandês, né? Se nem a gente que mora aqui fala holandês, imagina turista. Então eu achei, de repente é porque eu fui na parte mais turística e tudo mais. E eu perguntei pro meu namorado, mas se a gente morasse lá, por exemplo, que a gente, né, iria para outros lugares da cidade, outros lugares que são menos turísticos, que eu, sei lá, teria um trabalho, alguma coisa que não ficaria necessariamente no centro, não sei. Será que eu teria a mesma impressão? E ele virou para mim na hora, sem pestanejar, falou, teria a mesma impressão, que Amsterdã realmente as pessoas não falam holandês. Ele até meio que fez uma piada, assim, por isso que eu não gosto de Amsterdã, porque Amsterdã não é Holanda. Eu falei, como assim Amsterdã não é Holanda? Mas depois eu entendi o que ele quis dizer, né, que é uma cidade muito internacional, mesmo quem mora lá tem eu não sei números, mas tem um percentual grande de estrangeiros que vai morar em Amsterdã, porque são as 3 cidades mais economicamente ativas da Holanda, que é Amsterdã, Roterdã e Haia. Amsterdã é a principal que recebe, que tem muitas empresas e que tem muitos internacionais, que tem muitas empresas internacionais também, enfim. Eu vejo assim claramente se você fizer uma pesquisa de emprego, se você colocar lá no filtro Groningen, ou você colocar alguma outra capital que não seja uma dessas 3 cidades e ver quantas vagas vão aparecer em holandês, e você faz a mesma pesquisa, só que coloca Amsterdã, praticamente não tem vaga em holandês, só tem vaga em inglês. Então, pelas vagas de emprego, dá para perceber isso bastante, mas quando você está lá, é muito mais claro. Por fim, uma coisa que aí é bem particular, mas vou dizer que foi interessante, eu morei minha vida inteira em São Paulo, que é uma cidade grande pra caramba, né? Cidade de São Paulo tem quase a mesma quantidade de população da Holanda inteira, né? Vivi mais de 30 anos nessa vida de morar na cidade grande, de todo o caos numa cidade grande, mas vou te dizer que essa minha visita para Amsterdã fez eu ver que eu mudei para o lugar certo, porque de verdade não tenho mais esse pique de cidade grande, de muvuca. Eu não sei se porque Amsterdã também é muito turística, né? E cidade muito turística tem muito turista, né? Obviamente. Mas a questão do turista é que turista vai de 0 a 100, né? Então tem turistas educados, gente que se ajuda, gente que ajudou a gente que é educada, gente que né, que joga lixo no lixo, gente que não fura fila, mas também tem turista que é muito mal educado, que joga lixo no chão, que fura fila, que quer ser esperto. Então tem de tudo. E aí acho que ver essa muvuca, ainda mais que eu estive bem na muvuca, porque eu tava bem no turistão, nossa, que saudade que me deu de Groningen. Eu gostei muito dos dias que a gente passou lá, mas sabe quando você olha e fala, nossa, a vida que eu tenho numa cidade mais calma, não é nem Groningen é assim tão calma, né? Como já falei, uma cidade estudantil, é referência da vida noturna na Holanda. Então, não é que é uma cidade assim pacata. Groningen não é pacata. Mas estar numa cidade menor, não tão turística, nossa, como é muito mais gostoso e tem muito mais com os meus objetivos de vida que eu quero da minha vida, né? Tem um vídeo nesse canal também que eu falo sobre isso. Qual é o melhor país do mundo para morar? Recomendo que vocês olhem, que é bem interessante. Por fim, minha mãe já tinha ido para Amsterdã, como eu falei, uns anos atrás. Eu também já tinha vindo como turista em 2017. Mas, e ela tinha falado uma coisa, que em Amsterdã é muito fácil você ser atropelado por uma bicicleta. E ela sempre fala disso, e quando a gente foi para lá, ela na hora sacou essa. E eu sempre achava assim que é uma zoeirinha da minha mãe, que minha mãe é muito zoeira. Mas aí, estando lá, eu entendi por que ela falou isso, e entendi de onde vem essa sensação. Porque, como qualquer cidade na Holanda, né, as pessoas usam muito a bicicleta como meio de transporte. E aí, especificamente em Amsterdã, tem muito turista, como eu falei, né? E turista não é que turista sabe lidar com bicicleta.
Eu venho do Brasil, venho de São Paulo. Você acha que em São Paulo a gente sabe lidar com bicicleta? Não, a gente não sabe lidar com bicicleta. A gente não tem uma política pública voltada para isso, a gente não tem espaços corretos, a gente tem nada certo para ter uma vida de bicicleta em São Paulo. Então foi uma coisa que eu vim aprender quando eu vim morar aqui. Tanto a sinalização, como lidar, como funciona, né? Que quando a gente não conhece, acha que é uma zona. Quando a gente conhece, a gente entende que tem uma grande organização. Mas quando você vai para Amsterdã, por exemplo, na Museusplein, que é a praça dos museus, onde tem o Museu Van Gogh, tem vários museus nessa praça, né? Tem acho que 3, 4, 5 museus, nem lembro direito. Mas enfim, que é um lugar bastante turístico por causa dos museus, tem um lugar que tem uma ciclofaixa que é meio confusa. Para quem é turista não conhece, é meio confusa. Ela não parece uma ciclofaixa, ela parece calçada. E é uma ciclofaixa, porque as ciclofaixas aqui, a grande maioria, são vermelho escuro. Mas esse lugarzinho, e deve ter outros, ela é uma ciclofaixa que não é muito óbvia. Aí você imagina que você mora lá em Amsterdã, você tá trabalhando, né? Você não tá de férias passeando, você tá trabalhando, tá cansado ou tá saindo atrasada pro trabalho. E aí você tá dirigindo a sua bicicleta lá, pedalando a milhão, de repente tem um turista passando distraído na sua frente na faixa de pedestre, você tem que frear com tudo ou meter a mão na buzina, que é o que eles fazem mais. Porque turista não é uma pessoa que tá prestando atenção nas coisas. Então tem a dificuldade que ele não sabe reconhecer as coisas, porque é natural, né? Você não conhece outro país para saber tudo. Então esse lugar, por exemplo, não reconhece que ali é uma faixa de bicicleta. Turista é uma pessoa naturalmente distraída, porque ele tá olhando pro teto, né? Na verdade, olhando pro céu, porque ele tá vendo o prédio. Olha esse prédio, que lindo, que arquitetura, que não sei o quê. Então é uma pessoa que tá muito assim, distraída, ou tá olhando pro céu, ou tá olhando pro celular, porque tá perdido, tentando achar onde ele quer chegar. Então é uma pessoa que anda bastante distraído na rua, né? E aí, nessa história de andar distraído, ele não vê a bicicleta, o cara da bicicleta também não tá de férias, não tá necessariamente super calmo e tranquilo, tá no estresse do dia a dia e tem que lidar com esse monte de turista passando na frente da bicicleta e ameaçando causar um acidente. Então eu hoje entendo por que o povo de Amsterdã deve ficar bastante estressado com os turistas, porque não é culpa dos turistas e também não é culpa do ciclista que mora da pessoa que mora em Amsterdã, que está se movimentando de bicicleta. É só a realidade do lugar, né? Mas enfim, foi algo que eu fiquei pensando aqui em Groningen. Esse tipo de coisa não acontece muito, né? Tem muitos estrangeiros aqui, mas quem tá aqui tá morando aqui, então tá tentando pelo menos entender como funciona, foi ler sobre, aprendeu a reconhecer ou está aprendendo a... Então, de vez em quando eu vejo assim, um ciclista com uma atitude meio suspeita, eu penso assim, esse aí acabou de chegar, não tá sacando dos Paranauê ainda. Mas eu entendi o estresse do povo de Amsterdã por causa dos turistas. Deve ser uma vida bem cansativa essa história de lidar com turista todo dia, né? Não estou falando mal dos turistas, pelo amor de Deus. Eu também sou turista, eu também estava lá como turista. Mas é como eu disse, não é culpa de ninguém, né? Ninguém tem culpa disso, é só a realidade do lugar. Enfim, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Só achei assim engraçado como muda a visão da gente quando a gente é turista. Que quando eu fui para Amsterdã a primeira vez foi em 2017, eu era turista, não falava uma palavra de holandês, não entendia nada, não sabia nem o que eu tava fazendo lá direito, não conhecia nem meu namorado ainda. Então foi uma visão totalmente diferente dessa visão que eu tive agora, depois de 2 anos e meio morando na Holanda. E é isso, a principal mensagem desse vídeo é: tudo é relativo, tudo muda muito de um lugar para o outro. Então lembrem-se muito disso quando vocês estiverem planejando para morar em outro país, principalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assine o canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva para você receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui. E muito obrigado por me assistir.